Bom dia, boa tarde ou boa noite. Agora, no âmbito do Louros Fórum e de acordo com o desafio que eu agradeço, lançado pelo António Tavares, vou aqui tecer algumas considerações sobre aquilo que seria uma análise eleitoral. Começo por dizer da forma mais simples e transparente do mundo. As opiniões que eu transmito acerca desta análise eleitoral são, naquilo que forem subjetivas, da minha inteira responsabilidade e, como já tive a oportunidade de dizer, a opinião do PSD acerca disto é transmitida, obviamente, pela Comissão Política do PSD e pelo seu Presidente ou por quem ele entenda. Há muitas formas de olhar para resultados eleitorais, há muita gente que se julga analista de resultados eleitorais e de ciência política. Eu vou tentar fazer um bocadinho diferente. Portanto, vamos àquilo que é básico e depois talvez as análises não sejam aquelas habituais. A primeira é que, se olharmos para um comparativo entre 2015 e 2019, efetivamente, no Conselho de Louros, o PS passa de 36.598 votos em 2015 para 40.082 votos. Não há nada a dizer quanto a isto. Mas mantém, como já tinha mantido em 2015, o ser a força política mais votada no Conselho. E já nessa altura, a CDU era a terceira força política e o PSD a segunda. Ora, o PSD, que estava em coligação com o CDS, obtém nas últimas eleições em 2015 28.000 votos, 578, e obtém agora, sozinho, sem o CDS, 17.654 votos. Portanto, obviamente que não dá para esconder. O PSD teve uma perda eleitoral nestas eleições. Como, aliás, em Louros. Como, aliás, o PSD teve em Lisboa, como teve na Amadora, como teve em Oeiras, em Cascais, em Sintra, em Odivelas, em Vila Franca de Xira ou em Mafra. Teve, é objetivo. O PSD perdeu estas eleições. E não vale a pena escondermos que o PSD perdeu estas eleições. No país, no Círculo Eleitoral de Lisboa e em Louros também. E, portanto, quando se diz que o PSD perdeu como se isso fosse um grande drama, não, o PSD perdeu estas eleições como já tinha perdido as últimas. Não há drama. E, portanto, se fôssemos analisar freguesias, também teríamos análises deste género. Porque já nas últimas eleições, o PS tinha tido muitos resultados em freguesias de vitória. Faz parte, podemos também aqui olhar para o comparativo de 2015 e 2019, não há problema nenhum quanto a isso. O que não podemos fazer é adaptar os números à realidade que pretendemos. E, portanto, os números são o que são. O PSD teve uma derrota eleitoral. Sim, tem que conviver com ela, convive bem com ela e tem a noção que para aquilo que habitualmente representa em outras eleições, lógica em legislativas representa sempre mais. O PSD tem tido, historicamente, melhores resultados em legislativas do que aquilo que tem que ter em autárquicas. Do que aquilo que costuma ter em autárquicas. Portanto, não vale a pena fazermos aqui considerações. Bom, vamos projetar estes números para eleições autárquicas europeias, o que quer que seja. Não vale a pena. As eleições legislativas comparam-se com as legislativas. E no limite, para as compararmos, como o PSD em 2015 foi em coligação, teríamos que ou somar os resultados desses dois partidos, para os comparar com o PS, neste caso do CDS, PP e do PSD, ou então ir buscar resultados a 2011. Mas depois entramos numa outra questão, que é por isto é que eu gosto de falar com esta vontade sobre estas questões até de estatística e de ciência política. É sempre bom nós compararmos o incomparável, só porque nos dá jeito. A situação económica em 2011 era a mesma do que é hoje? Não. A situação económica em 2015 era a mesma que é hoje? Não. O panorama político em 2011 era o mesmo do que aquele que é em 2019? Não.
portanto, temos de ter algum cuidado. Se fazemos certas análises, como se isto fosse aqui uma ciência exata. A ciência política não é uma ciência exata. Relembro toda a gente, não é uma ciência exata. Digo-vos até por formação académica. E, portanto, vamos ver se nos entendemos. Podemos falar sobre resultados, podemos até extrapolar. Quer dizer, eu posso dizer, como já disse várias vezes, que a CDU se devia preocupar com os resultados eleitorais no Conselho. Mas não é por compará-las com autárquicas. É porque os resultados da CDU no município, de um ano para outro, ou de uma eleição para outra, só passaram, só por acaso, de 15.776 votos em 2015 e em 2019 temos 11.369. E isto é que eu posso dizer que é preocupante para a CDU, que se mantém a mesma coligação com a mesma força política, no mesmo terreno, onde teve a oportunidade até de estar mais próximo da população, porque gera um município, mas como em todo o país, perde brutalmente votos. Isto sim é que é uma comparação que pode ser possível fazer. Como posso dizer claramente que o Partido Socialista, no município, sobe. São os mesmos. Pronto, subiram. Mas lá está. Entramos depois, no caso do Partido Socialista, na conjuntura económica. Então, mas não foi melhor a conjuntura económica com que António Costa governou de 2015 a 2019, junto com a sua geringonça? Não foi melhor esta conjuntura económica do que a conjuntura económica que o PSD encontrou em 2011? E mesmo assim ganhou eleições? Quer dizer, isto para dizer o seguinte, nós podemos dizer o que entendermos. É sempre defensável num ponto e noutro, neste campo. Agora, o que não podemos é inventar ou fazer-nos aqui como arautos da razão, todos. E eu não estou a falar especificamente para ninguém. Estou a falar para todos os analistas políticos, ou para 80% dos analistas que eu vejo por esse país fora a dizerem certo tipo de coisas. A objetividade tem que ser grande nestas coisas. E no que diz respeito a Loures, a todos os que fazem análise política em Loures. Sem desprima para ninguém, pessoas, muitos deles muito inteligentes, quase todos meus amigos, mas as coisas não podem ser ditas nem vendidas de certa forma. Agora, interessa aqui na análise dos resultados eleitorais também dizer uma coisa, que é o esforço que é feito quando se vai a eleições. E eu aqui acompanhei de muito perto, por ser candidato, por ser do PSD, por ter responsabilidades, acompanhei de muito perto aquilo que foi o esforço do PSD nestas eleições. E o esforço do PSD nestas eleições foi um esforço fantástico em Loures. Reconhecido por todos. Que chegou aos ouvidos de todos os dirigentes do PSD a nível nacional como sendo um esforço fantástico. Que tem responsabilidades, que tem nomes, sejam esses os nomes do Presidente da Comissão Política Nelson Batista, como do diretor de campanha local para o efeito João Patrocínio, como do mandatário Marco Fernandes, como dos candidatos do PSD às eleições legislativas, que eu já referi numa outra crónica, do Ricardo Andrade, do Vasco Toguinha, da Sónia Alão, de Pedro Lopes. Todos estes são responsáveis pelo esforço que foi feito pelo PSD, que sabia que era um esforço difícil. Mas nós temos sempre o hábito de fazer comparações, que o PSD isto, o PSD aquilo, o PSD aqui e acolá. Reparem, o PSD no Conselho de Loures teve mais votos do que o PSD em Vila Franca de Xira. Teve mais votos em Vila Franca de Xira, sim. Teve mais votos brutos do que em Odivelas. Teve mais votos brutos do que... Deixem-me só confirmar aqui. Teve mais votos brutos do que na Amadora, por exemplo. Teve mais votos brutos do que em Mafra, por exemplo. Portanto, não estamos a falar de percentagens, estamos a falar de votos brutos. Houve mais eleitores a votarem no PSD em Loures do que em muitos concelhos
área metropolitana. Portanto, quando se tentam dizer certas coisas, vamos ser objetivos. Estamos a falar daquilo que contribuíram estes conselhos em votos para os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. Porque não estamos em círculos uninominais, por conselho. Não é o de Loures só vota para Loures. Não. Os 12 deputados do PSD eleitos por Lisboa tiveram mais contribuição do Conselho de Loures do que destes municípios que eu disse. Sem desprimor, é claro que as realidades são diferentes, às vezes há mais habitantes nos do que noutros, tudo bem, mas há votos brutos. E os votos brutos e os entrados na urna são os que contam. E são os que ajudam a eleger. E, portanto, como são os que ajudam a eleger e são os que contam, vamos ser claros. O PSD em Loures teve uma ótima ajuda, ou deu uma ótima ajuda, para estes deputados que o PSD elegeu e que não foram, infelizmente, aqueles em número que o PSD queria ter eleito. O PSD queria ter eleito em Loures muito mais deputados, com certeza, e eu também, mas foi o que houve. E, portanto, vamos ser muito claros quando fazemos estas análises quanto a estas questões e quanto ao trabalho que o PSD fez. O PSD não veio apenas a Loures fazer uma arruada com o presidente do PSD, como uns fizeram. O PSD esteve em Loures a fazer uma campanha muito diferente da campanha eleitoral que é habitual. O PSD fez sessões de esclarecimento públicas a explicar quem é que eram os candidatos do PSD em Loures. O PSD literalmente tapou buracos, plantou árvores, fez arruadas, fez de tudo. Umas coisas mais modernas, outras menos modernas. Utilizando redes sociais, utilizando panfletos, utilizando material de campanha, fazendo tudo. O PSD fez de tudo. E, portanto, o PSD em Loures tem que estar de parabéns. E tem que estar, por mais que uns digam, ou achem, ou opinem, tem que estar com a certeza de que está preparado para as eleições que aí vierem. E para fazer um bom trabalho nessas eleições. Com as discussões que têm que ser tidas, no sítio certo, no momento certo. Claro que o PSD já vai estando habituado em que toda a gente opine sobre o PSD e eu acho isto, eu acho que o PSD deve fazer isto, deve fazer aquilo. Toda a gente, quer dizer, é normal. O PSD deve ser, quer em Loures, quer fora de Loures, dos mais recorrentes temas de conversa da nação e do município. Deixem-me dizer também a este propósito, porque estamos a falar de eleições. Analisem-se os outros, resultados eleitorais todos. Podemos falar, por exemplo, aqui em Loures, sobre a descida abissal do CDS. Podemos falar em Loures, por exemplo, sobre uma inexistência de um PPM em Loures, como aliás é assumido pelo seu representante local, e meu amigo Bruno Nunes, sem problema algum. Podemos falar sobre como a CDU não consegue fidelizar votos em Loures. Podemos falar, por exemplo, como o Bloco de Esquerda não tem em Loures uma subida, mas tem uma descida. Mas só falamos sobre o PSD, que o PSD desceu votos, que o PSD é isto, o PSD é aquilo. Não vale a pena. Nada disso impedirá o PSD de estar preparado para as próximas eleições autárquicas, como tem vindo a fazê-lo ao longo do tempo. De uma forma responsável, não vendendo valores, não vendendo princípios. E tendo a certeza de que o resultado eleitoral do PSD será sempre fruto, e cada vez mais fruto, daquilo que o PSD fizer, do que o PSD quiser, e não daquilo que outros tentem condicionar o PSD, nomeadamente outras forças políticas. Porque nós sabemos, e já que estamos a falar um bocadinho sobre análise e resultados, nós sabemos que quando o PS teve uma maioria absoluta na Câmara Municipal de Loures, onde é que o Presidente Carlos Teixeira e o seu Executivo foram buscar os votos? É analisar, é perceber. Foi eleitorado, que era eleitorado social-democrata, nós sabemos isto. E também sabemos porque é que a CDU e o PS, recorrentemente em momentos eleitorais, falam do PSD. E porque é que falam de certa maneira? Porque é que falam mais à esquerda, menos à esquerda, mais ao centro? Nós sabemos disso, não é segredo para ninguém. Portanto, vamos ser honestos quando analisamos estas coisas. Vamos falar dos números, vamos conversar sobre os números e vamos cada um olhar-nos ao espelho e preocupar-nos com o nosso umbigo. Claro que temos que dar parabéns. Eu não sou hipócrita e o PSD com certeza também não será. O PS teve este ano um ótimo resultado em Loures. Está de parabéns.
como é lógico, o resultado do Chega em Loures, não se pode esconder, é um bom resultado em Loures. Superior à maior parte dos partidos que estavam a competir com o Chega, supostamente a competir naquele número de elege ou não elege um deputado. E, portanto, não podemos. O MRPP, por exemplo, que foi uma força política que em outras eleições, mesmo eleições legislativas, conseguiu outros resultados, chega aqui com um resultado curioso, porque sobe um bocadinho de votação de 2000, sobe um bocadinho, não, perde um bocadinho de votação de 2015 para 2009, mas nada de muito. E era um partido que nós aqui em Loures diz-nos alguma coisa, porque durante 4 anos convivemos numa Assembleia Municipal com representantes do MRPP. Mas, por exemplo, o LIVRE tem um resultado aqui em Loures que não se coaduna com o resultado que teve, por exemplo, a nível nacional e a nível de Lisboa. Tem mais. Portanto, estas são as coisas que nós devemos analisar e conversar, mas sem problema, sem dizer que os outros estão certos e fazer aqui uma análise. Não! O PS em Loures conseguiu um ótimo resultado porque é uma estratégia brilhante da parte... Não há. As eleições legislativas são o que são. É um reflexo nacional numa eleição que, logicamente, as pessoas vão votar no seu local. Quanto às eleições e aos resultados eleitorais, também há aqui uma questão que eu gostava de levantar. E para sermos claros, houve uma coisa feita por este governo, muito positiva, para uns, e eu acho que muito positiva no geral, que foi a questão do alargamento do voto antecipado. Foi alargado o voto antecipado. Muito bem. Estão de parabéns. Mas o que tem que ser dito é que no meio disto se prejudicaram pessoas. Ou seja, o voto antecipado passou a ser disponibilizado num fim de semana e num dia específico para toda a gente que o quisesse, independentemente da sua situação laboral que o impedisse de votar. Por oposição àquilo que existia antes, no âmbito de alargar o espectro, e concordo com isso, que aquilo que acontecia antes, que era apenas aqueles que justificassem, de acordo com a sua unidade profissional, que não podiam votar naquele dia, era-lhes arranjado um período em que podiam votar, uma semana ou 2 semanas, em que se dirigiam à sua Câmara Municipal, a um serviço da sua Câmara Municipal, e iam lá votar. Ora, desta vez, muitas das pessoas que tinham voto antecipado deixaram de poder votar. Deixem-me dar um exemplo. Um polícia, um comissário de bordo, vulgo hospedeiro ou hospedeira, um bombeiro que tivesse estado escalado para votar no dia 29 de setembro e 6 de outubro, não pôde votar. Não pôde votar. Portanto, aquilo que está na Constituição, que aqui o direito tem que ser uma coisa para toda a gente e permitido a toda a gente, não foi permitido a toda a gente. Portanto, quando nós falamos em abstenção, também temos que nos lembrar que há pessoas que não puderam votar. Porque foi alterada uma metodologia para abranger mais gente, e que eu concordo. Ouçam, eu até acho que se as pessoas quisessem votar em 4 dias seguidos, se quisessem votar a partir de casa, tudo o que sirva para nós manifestarmos a nossa vontade de votar e irmos lá, ou também de protestar, porque um voto também muitas vezes é um protesto, tudo isso é fantástico, eu acho fantástico. O que não podemos é impedir as pessoas. E o que se fez foi impedir-se pessoas de votar. Este país que se diz democrata e este governo que se diz um governo de todos, não protegeu todos. E a Comissão Nacional de Eleições também não protegeu todos. E isto tem que ser dito de forma clara. Portanto, não podemos analisar resultados eleitorais de boca e esquecendo destas realidades. Como, por exemplo, houve sítios no país onde não foram disponibilizados os transportes que têm que ser disponibilizados para pessoas em certo tipo de situações de mobilidade. Estamos a falar de mobilidade física. Portanto, é isto que nós temos que debater. E em breve
com certeza que noutro local, com mais gente, muitas questões destas serão debatidas. Mas acerca de resultados eleitorais, eu não podia deixar de analisar convosco aquilo que são muitas das condicionantes dos resultados eleitorais e muitas das opiniões que nos chegam acerca de resultados eleitorais. É o que é, as eleições foram o que foram, muitos parabéns aos vencedores, glória também aos vencidos, muita resiliência e capacidade para o futuro para todos. Agora, ponhamos sempre os pés na terra, não falemos muitas vezes de coisas de forma, ou seja, com um ar muito professoral, mas em regime de conversa de café, de coisas que são muito sérias e que têm que ser analisadas de forma muito séria. E, portanto, esta não é, de toda esta última mensagem, não é uma crítica para quem quer que seja. É mesmo uma análise quando nós pensamos naquilo que a política tem que ser diferente. Todos nós também temos que fazer diferente na política. E todos nós também temos que nos lembrar que o mundo muda a cada gesto nosso. E às vezes os gestos são estes mesmos, termos a coragem de dizer as coisas. Obrigado a todos pela paciência e bom dia, boa tarde ou boa noite, como comecei. Obrigado.